Fala, cafezeiro! Hoje você vai ter que escolher, ou eu ou o litrão. E aí, qual vai ser? A Black & Decker CM350G é uma cafeteira de filtro que oferece uma experiência prática. Com capacidade de até 38 cafezinhos de 40 ml, é ideal para famílias grandes ou até ambientes de trabalho. Seu acabamento combina aço inoxidável escovado e acabamentos em preto. Conta com painel digital touch e oferece um timer de programação de receita de até 24 horas. E tem também a função sabor, para intensificar o aroma, e o desligamento é automático depois de 40 minutos. Nesse meio tempo, ela preserva a jarra aquecida. Falando em jarra, ela é feita em aço inox, o que mantém o café quente por mais tempo. Ela possui filtro permanente lavável e um sistema de corta-pingos. Mas vou te dar uma dica valiosa durante o vídeo sobre o filtro. Sua potência de 900 watts te proporciona o preparo rápido. Atendendo a pedidos desse canal aqui, muitas pessoas me perguntam sobre uma máquina para preparar café coado, um pouquinho maior volume em casa. E aí eu comecei uma pesquisa de diversas marcas de máquinas que a gente encontra facilmente aqui no Brasil para tentar encontrar aquela que seria mais acessível num custo-benefício e traga realmente um bom café. E nas minhas pesquisas me deparei com essa máquina da Black & Decker, que é o modelo CM350G. Segundo as pesquisas que eu fiz, testes que eu tenho feito no dia a dia aqui, ela tem surtido um bom resultado sensorial. Mas, obviamente, gente, tem alguns hacks que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo, porque se a gente seguir a funcionalidade pura e simplesmente da máquina, eu acredito que o seu café não vai ficar tão bom assim. Então eu vou dar aqui para vocês algumas dicas de melhoria para que você tenha uma boa extração utilizando essa máquina doméstica. Bom, antes de mostrar para vocês a máquina no detalhe, acredito que você já tenha ouvido falar da marca Black & Decker, que é super famosa no mercado de ferramentas. Talvez a grande inovação da marca foi lá em 1917, quando eles desenvolveram a furadeira portátil, e hoje ela já existe aí com uma certa eficiência, ergonomia ainda maior, mas para aquela época eles chegam até a comparar a furadeira com o avanço tecnológico do smartphone hoje em dia, porque era algo muito inovador para o momento. Mas é uma empresa muito mais antiga, ela nasce lá em 1910 com a intenção de desenvolver equipamentos para grandes fábricas, e o nome Black & Decker vem do sobrenome dos fundadores, que é um Duncan Black e Alonzo Decker. E aí agora a gente sabe o porquê do nome da marca. Eu entendi a referência. E hoje a marca se tornou global e já está presente em mais de 100 países e é uma grande referência no segmento de utilidades domésticas. E aqui estamos com uma máquina de café filtrado da marca para que a gente possa testar. Bom, o funcionamento da máquina é bem simples, a estética dela é bem agradável, né? Ela tem esse acabamento em aço escovado e muitas partes plásticas, mas é um plástico bem acabado e chama a atenção a jarra que é em inox. Então isso acaba sendo um grande ponto positivo, porque a maioria das cafeteiras elétricas tem jarra em vidro. Então aqui você já vai ter uma durabilidade maior. Destaque também para o painel de configuração da máquina, é um painel touchscreen, onde você pode fazer algumas configurações, como por exemplo, deixar aí a hora para você ver que hora é. Isso é ótimo, né? Você já não vai ficar perdendo tempo aí, viu, galera? Mas tem um porquê desse horário aqui. O horário, ele funciona obviamente como um relógio, mas você consegue pré-programar a máquina para fazer o seu café. Então aqui no botãozinho de prog, você consegue programar ela para um determinado horário, o qual você quer que a máquina faça o café automaticamente. Obviamente, vocês vão entender que o café precisa já estar dentro da máquina com a água já preparada, e na hora que der aquele horário, ela vai filtrar o seu café. Caso você não queira usar a programação, quando a luzinha aqui, gente, fica acesa, esse pontinho aqui é sinal que a programação está ativada. Não quero usar, deixo desativado. Liga e desliga para começar a filtragem e terminar a filtragem. Aí ligou aqui, acende uma luzinha vermelha que sinaliza que a água vai ser aquecida e vai ocasionar a filtragem do café. Ela tem esse outro botão, que é o botão do sabor. Aqui é um certo controle de fluxo da água. Quando você ativa o sabor, acende um grãozinho de café logo ali em cima e o fluxo de água fica mais lento.
ou seja, provoca uma extração um pouquinho mais intensa e isso traz um sabor mais potente. Então ela tem essa configuração como se fosse aí uma infusão controlada. E aqui, obviamente, os botões de minuto e hora para você ajustar o relógio ou ajustar o seu programador de receita. É bem simples de mexer, de forma muito prática a gente consegue manusear ela aqui. Um outro destaque dessa máquina, que aqui embaixo, enquanto ela está em funcionamento, tem uma base que vai aquecer. Isso vai deixar o seu permanecer com o seu café quente. E a outra coisa que é super legal dessa base de aquecimento é o seguinte: ela permanece ligada até 40 minutos. Após 40 minutos, a máquina desliga totalmente automaticamente. Então ela entende que o período máximo de qualidade de um café é 40 minutos. E por testes que eu já fiz nela, realmente, né, começa a passar muito desse tempo, o café já começa a dar alguns traços de oxidação, um sabor não muito agradável. Então ela tem essa funcionalidade e essa funcionalidade você não consegue desligar. Então é automático da máquina, deu 40 minutos, ela vai desligar sozinha. Então aqui dentro é um funcionamento bem simples. Nessas laterais a gente coloca água. Ela tem o equivalente a 1,5 litro mais ou menos, né? No manual fala que vai dar por volta de 38 doses de 40 ml. Se vocês fizerem a conta aí vai dar uns 1 litro 520, se não me falha a memória. Acertou, miserável. Aqui dentro a gente tem o porta-filtro com o sistema de corta-gota. É bem semelhante ao que acontece em uma Clever. Para você que não conhece a Clever, vou deixar aqui no card o vídeo que fala sobre esse equipamento para que você possa entender desse sistema. Então, basicamente é o seguinte: tem água, café ali dentro sendo filtrado. Enquanto essa válvula não é levantada, isso não vai ser despejado na jarra. Como vocês podem ver, a máquina tem um sistema de pino, que na hora que a gente encaixa a jarra, ela levanta essa peça e aí a filtragem vai ocasionar dentro da jarra. Bom, vou encaixar o porta-filtro aqui para vocês entenderem como funciona o sistema, mas antes vou mostrar para vocês aqui que ela vem com filtro permanente, é uma redinha de nylon aqui e uma base plástica que segura. Já eu vou falar para vocês o que eu acho desse sistema aqui, mas vamos lá. Só para vocês entenderem, eu vou encaixar aqui e aí, como vocês podem observar aqui embaixo, lá, o pininho passa um pouco da máquina e aí conforme a gente encaixa a jarra ali, ó, ele levanta. O café vai ser filtrado dentro da jaca. O quê? Da jaca. Dentro da jarra diretamente. Então, você coloca o pó, no caso, nesse cesto permanente e coloca aqui dentro da máquina. Aí, como eu disse para vocês, você pode programar a máquina para fazer o café na hora que você quiser. Então, vamos imaginar que a gente fez uma programação aí mais longa de 12 horas. Gabriel, o café que tá ali não vai oxidar por estar exposto? Por mais que a tampa tenha uma proteção, não tenha luminosidade direta. Gente, se o café estiver fresco, em 12 horas, eu acho que ele ainda vai estar bem bom para ser consumido. Agora, se você já estiver com um café velho em mãos, é melhor fazer. Velho que eu digo assim, com mais de um mês, é melhor já fazer logo imediatamente. Mas a máquina te dá essa possibilidade. E lembrando, gente, que essas máquinas, de maneira geral, poucas pensam em café de alta qualidade. Acredito que o teste que foram feitos nessas máquinas para ver a viabilidade, a consistência, a qualidade, não foram feitos com cafés especiais, foram feitos com os cafés tradicionais, superiores, talvez um pouco melhores, mas não com cafés especiais. Agora, pegando a nossa experiência de café especial, a minha experiência de barista, eu consegui chegar em bons resultados aqui fazendo alguns hacks, né? Mudando algumas coisas, utilizando o funcionamento da própria máquina. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que sabendo um pouco mais de café e tendo uma máquina automática de café filtrado em casa, você consegue modular as receitas e chegar em receitas tão boas quanto do preparo ali manual de um barista em si. Bom, então vamos preparar aqui uma receita utilizando a máquina do jeito que ela vem para nós, obviamente criando aqui uma receita meio que padrão para que a gente possa ter uma forma de comparar as próximas receitas que a gente vai fazer aqui. Bom, então como ela funciona basicamente? Ela vai passar por um sistema de aquecimento e vai subir nesse sifão e sair nesse chuveirinho aqui
na ponta. Então ela vai começar a soltar a água de maneira mais lenta e depois ela começa um fluxo maior para provocar a extração. Só que isso só vai funcionar com a tampa fechada. Então vou fechar aqui e vamos ligar o equipamento. Acendeu a luzinha, sinal que ele está ligado e vai começar o aquecimento. Então ela começa no fluxo mais lento, fazendo esse pequeno desfecho como se fosse uma pré-infusão. E já já ela começa a jogar água de forma mais uniforme. Galera, eis um dos problemas do filtro de nylon, principalmente quando você vai fazer muito café, tá vendo? Ó? Aqui a gente colocou 65 gramas para fazer 1 litro. E aí você chega no finalzinho, ó, o filtro de nylon começa a bloquear a passagem de fato do café e ele desce muito devagar. Né? Fiquei até com medo de ter vazado um pouquinho para a lateral, levantei aqui para olhar exatamente isso. Então para pequenas quantidades até funciona um pouco melhor, mas para grandes quantidades tem que ficar atento a esse detalhe aí. Ó. Bom, café finalizou a filtragem, se tiver algum resíduo, o corta-gota lá segura. Vou colocar um pouco na xícara aqui pra gente provar e vou colocar nessa outra xícara de prova aqui, ó, pra gente comparar depois os resultados. Lembrando que o café que a gente está utilizando aqui é o Bourbon amarelo, o café que tem por característica uma suavidade em função da torra, tem uma doçura bem evidente e destaca por uma nota um pouquinho mais cítrica, né? Ele provoca uma salivação bucal e traz essa nota cítrica mais evidente. Na minha concepção, a nota cítrica ficou a desejar. Tem um pouquinho de corpo, né? Uma textura tá mais aparente, mas eu senti que tá um pouco diluído demais. Uma coisa que eu notei aqui durante o funcionamento da máquina, como ela trabalha fluxos de águas repentinos assim para filtragem, me parece que quando o porta-filtro está muito cheio e vem um fluxo de água, ela provoca um certo bypass. O peso da água é jogado para as laterais do filtro, ele vaza com mais facilidade na lateral e já sai lá embaixo. Ou seja, não tem uma extração tão homogênea para esse volume de café. Agora eu vou mostrar para vocês como melhorar isso e talvez essa dica que eu vou dar para vocês aqui sirva para qualquer cafeteira elétrica que usa a cesta de nylon. O que a gente vai fazer? A gente vai retirar a cesta de nylon e colocar um filtro de papel. Gente, a outra coisa é o seguinte, eu até fui jogar ali o restante da jarra na pia, acabei jogando um pouco forte, mas vai dar para vocês verem que fica muito micropó aqui no fundinho, né? Então passa um pozinho também no filtro de nylon, isso pode trazer um amargor indesejado, enfim. Então, ponto negativo aí para o cestinho de nylon. Bom, então vamos lá para a primeira adaptação. Você vai comprar aí um filtro Melita, de preferência o número 4 para cafeteira elétrica, que ele é um pouco mais largo aqui na parte de cima, mas o 103 também vai funcionar. Dobra a parte de baixo para um lado, a parte lateral para outro lado. Isso é uma dica que a gente já deu aqui no canal, porque na hora que gerar peso de água, as partes estando dobradas uma para o lado, outra para o outro, vai gerar uma pressão invertida e quanto mais peso, mais fecha principalmente essa parte de baixo, que é onde sofre mais pressão na hora da extração. E assim vai ficar mais homogênea a passagem da água. Vamos então pegar o porta-filtro da máquina sem a base de nylon e encaixar ele aqui, ó. Simples assim. E aí, gente, aqui eu vou retirar uma coisa que eu tenho dito em vários vídeos aí do canal, que é a questão de passar a água pelo filtro. Tem certeza? Completamente! Aqui, gente, esse filtro da cafeteira número 4, ele já tem, eu fiz alguns testes de sabor e ele não é tão agravante o sabor do papel assim. E para facilitar o seu dia a dia, eu acredito que vai ser mais prático você colocar já o café direto no filtro seco e fazer a extração e você já vai ver um grande avanço no sensorial. Obviamente, você quer fazer a saturação do papel, você pode ir com esse porta-filtro lá na pia, jogar uma aguinha, apertar a válvula e tirar essa água quente. Mas aqui vou fugir um pouquinho dessa regra técnica e vou seguir a vida direto para facilitar o dia a dia aí do preparo. Ó. Encaixou aqui o porta-filtro, o café já está moidinho aqui, na mesma proporção, 65 gramas para 1 litro de água. Ajusta ele bem aqui dentro do cesto
e vamos dar o start na preparação. Bora lá agora experimentar a extração com filtro de papel. Ó, no visual aqui já fica bem mais bonito, viu, gente? Vou colocar aqui para vocês compararem, vocês vão ver que um tá turvo, o outro tá mais límpido. Vou achar aqui, ó, para preservar quentinho. Gente, é outra bebida. Aqui a gente já consegue ver uma doçura mais ressaltada, uma textura não tão elevada quanto o outro, porque o outro, imagino eu, que a trama do nylon desprende mais óleo, o papel acaba retendo. Porém, aqui já trouxe mais características desse café, uma nota de tangerina, uma nota mais voltada para mel, um retrogosto bem agradável, lembrando um caramelo, um mel mais escuro. Então aqui já ficou mais fiel ao perfil e a gente consegue um bom resultado. E lembrando, gente, que aqui eu estou fazendo uma moagem um pouco mais fina, talvez ali na casa de um açúcar refinado, que é um pouco mais próximo da realidade dos cafés já moídos que a gente encontra por aí. Agora, se a gente aplicar a inteligência de ajustar a moagem para a extração, aí a gente vai ter um outro ganho, né? Então, se a gente usar uma moagem mais grossa, por exemplo, você já vai ter um outro resultado. E aí uma dica, para as moagens bem grossas, tem a dica que é a função sabor. Porque se a moagem está bem grossa e você joga uma água nela, a água passa com muita facilidade. A função sabor é um fluxo de água mais lento, então você vai provocar uma extração maior e mais lenta quando você estiver usando uma moagem mais grossa. Então essa cafeteira te dá esse benefício. Aqui ficou bem legal. Agora começa uma nova série. Coisas que eu não sabia que eu podia fazer com a minha máquina de café coado. Então vamos lá. Primeiro é a seguinte. Seguindo a dica aí do filtro de papel, a gente vai colocar o sistema ali. E aqui, ó, eu já parcionei a água de acordo com o que ele comporta, que está dando mais ou menos 350 ml. E o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar uma infusão. Eu não vou encaixar já. A água vai entrar em infusão com o café e a gente vai deixar ali como se fosse um clever. Depois do tempo de infusão desejado, a gente vai pôr para extrair. E aí, para isso, eu até estou utilizando uma moagem bem mais grossa, né? Ali na casa de um ovo maltine, próximo a uma moagem de prensa francesa, para que a gente possa fazer uma infusão bem diferente. Então, basicamente, a gente vai usar a cafeteira com uma outra visão, pegando a funcionalidade que ela tem e a nossa experiência com outros métodos de preparo, viu que é possível fazer essa extração bem diferentona aí, ó. Então vamos pôr para funcionar. 3 dias depois. Aí, galera, ó, em aproximadamente 2 minutos, o compartimento chegou ao final e agora está em infusão. Vou deixar mais 1 minutinho aí e colocar para extrair. É bem a funcionalidade que o Clever faria mesmo, ó. Então a gente consegue deixar em infusão. Pô, é legal vocês marcarem desde o momento que a gente ligou a máquina para entender qual vai ser a extração no total. 3 minutos de infusão, vamos colocar agora para filtrar. 3 minutos totais, desde o início e 1 minuto de infusão, colocamos para filtrar. 4 minutos e 10 de preparo aqui até filtrar o total, vamos provar. Que isso, gente. Vocês têm que fazer isso aí, viu? Depois dessa máquina aí, não tem mais Melita, Clever, tá tudo embutido aqui, ó. Ficou bom, viu? Ficou bem doce, o corpo já ficou um pouquinho mais presente. A doçura tá sobressaindo esse café. Tá muito doce. Nota de tangerina e o mel tá bem aparente. Retrogosto de caramelo. Tá bem gostoso esse resultado aqui, viu, gente? Gostei bastante mesmo. Então
tá aí uma funcionalidade que você não conhecia, que você pode utilizar na sua máquina doméstica. Agora eu vou pro nível geek. Isso aqui é coisas que só um barista vai conseguir entender. Mas para você que tem um V60 em casa, vou mostrar para vocês. A única coisa que tem que ser o V60 que você consiga tirar as alças, né? Ou de inox, ou de vidro, ou algum outro equipamento que tenha o raio semelhante ao do V60 para que vocês consigam fazer o que eu vou fazer aqui agora. Galera, no upgrade aqui que a gente vai usar o V60, eu ainda vou dar duas opções para vocês testarem aí. Uma é pegar o V60 e colocar ele aqui, ó, dentro do compartimento que tem o sistema de gotejamento. E aí você consegue fazer ali direto na jarra da própria cafeteira, utilizando o V60. A outra é colocando o V60 direto aqui na máquina, e aí você consegue filtrar direto da sua jarrinha de vidro aí, que você já tem aí, eu imagino que você já tem o seu V60 aí, e aí meio que você vai automatizar o seu V60. A única coisa que a gente precisa estar ciente aqui é que o V60 tem uma limitação de água, então a gente precisa programar uma moagem, mas ao mesmo tempo ele tem um fluxo maior, né, mais fluido. Então é programar uma moagem para que a extração seja fluida e tenha um bom resultado no final. Então você pode utilizar ele aqui dentro, utilizando o sistema de corta-gota do próprio porta-filtro e usar a jarra da própria máquina, ou caso você queira fazer uma monodose para servir aí seus amigos que estão aí com você, dá para fazer ele direto e ele já vai ser filtrado ali dentro da nossa jarrinha. Eu vou fazer assim, que daí vai dar para vocês verem um café passando ali, caindo na jarrinha de vidro, vai ficar mais legal e é uma funcionalidade que eu diria que nenhuma máquina doméstica tem. Acabei de inventar, agora testa aí nas máquinas que vocês têm, para ver se dá para fazer essa adaptação. Fez a adaptação, não esquece de marcar a gente nas redes sociais, lá no meu Instagram, Gabriel Guimarães Barista, e marca ao Nick também, porque imagino que você vai estar usando um bom café, não é? É claro. Bom, já que agora a gambiarra ficou séria, eu vou usar aqui um moedor mais profissa para que a gente possa ter, de fato, um resultado sensorial que represente essa adaptação. Então vou usar aqui meu X25 na moagem 25, uma moagem mais grossa, que pensando no fluxo de arremesso da água ali da máquina, acredito eu que a gente vai ter um bom resultado sensorial na xícara. Vou fazer na proporção de 14:1, 25 gramas de café, 350 de água. Dá uma ajustadinha aqui, ó. Vai ficar bem planinho aqui no centro do porta-filtro. E bora lá. A água então já está pré-porcionada. Então olha para vocês verem, gente, a gente conseguiu automatizar o V60, só que daí tem um probleminha, que a gente vai precisar pôr alguma coisa aqui para segurar possíveis gotinhas que vão cair ali. Uma outra questão é a seguinte, quando for fazer essa técnica, eu diria, técnica ou gambiarra, deixa aí nos comentários. A jarra tem que ser refratária, ela tem que aguentar a temperatura. Por quê? Porque a base ali de baixo esquenta. Então, se a jarra não for preparada para isso, ela pode trincar, né? Então, lembrem-se desse detalhe. Vamos ver como é que ficou. Ah, não. Não faço mais café nessa casa. Gente, pegando o conhecimento de moagem e aplicando ali, entendendo o fluxo de passagem da água, vocês vão conseguir ótimos resultados. Aqui a gente já teve um café bem completo, corpo, doçura, acidez, tudo bem colocado. Uma nota mais puxada para o mel ainda, né? Uma intensidade maior da doçura, ficou maravilhoso. A nota de tangerina, laranja madura, bem evidente, característica desse café. Então, aí algumas possibilidades que eu garanto que você não sabia que poderia fazer com a sua cafeteira elétrica. Obviamente, a nossa base de teste foi essa daqui, mas vê aí, pode ser que algumas dessas dicas encaixe aí também na cafeteira elétrica que você já tem em casa.
Gente, aqui eu separei, obviamente, as amostras, já passaram um tempinho, já deram uma esfriada, mas mesmo assim, dá pra gente ver na coloração uma diferença muito grande entre elas, né? Aqui a gente vê que tá mais turva a extração e aqui ela vai clareando. Aqui já tá um pouquinho mais turva porque já tá mais fria, mas aqui então foi filtro de nylon, o filtro de papel, a infusão imitando um clever e depois com o V60. E particularmente de todas aqui, a que mais me agradou foi essa daqui. Eu gosto de café um pouquinho mais ácido e a acidez ali tá um pouquinho mais vibrante do que as demais. Só por isso, tá? Aqui também ficou muito bom. Essas três aqui particularmente ficaram bem boas assim. Essa aqui para servir no dia a dia em maior volume. Lembrando que aqui a gente fez proporções iguais, né? Então a gente fez ali 65 gramas para 1 litro de água. Então aqui eu adaptei as receitas de acordo com a necessidade e o que eu imaginava que ia ficar bom para a nossa xícara. Então vale aí diversos testes para você entender quais são as possibilidades da sua cafeteira elétrica. Meu ponto de vista, eu já tenho falado aqui em alguns vídeos do canal que eu acredito muito nessas melhorias de automação do preparo do café, não só no nosso dia a dia em casa, mas também nas cafeterias. E aí, para você que é dono de cafeteria e está vendo esse vídeo, eu acredito que essa máquina possa ser um teste que você pode usar na sua cafeteria para sentir a demanda do que a gente chama de café do dia. Às vezes você pode ter um café ali mais justo, já preparado para o momento de pico. E assim você consegue fazer um entendimento aí desse fluxo de atendimento mais rápido no assunto do café coado. Em várias cafeterias mundo afora existem os dois serviços. É o serviço do barista e o serviço do café que já está preparado, que é chamado do café do dia. Normalmente tem um preço diferenciado, é um pouquinho mais barato, mas acaba agilizando a operação. Eu já tive a oportunidade, quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro de Barista, eu visitei várias cafeterias na Alemanha e lá uma das coisas que me chamou a atenção era essa opção. Se você queria um café mais elaborado, com notas mais específicas, você tinha um preço e o barista fazia com todo cuidado para você. Se você queria um café para ser tomado mais rápido, tá com pressa, tinha o café do dia que ficava em uma máquina elétrica que preparava em larga escala, porém de uso profissional. Mas eu tenho testado, inclusive, essa dinâmica do café do dia lá na nossa loja da fábrica, com essa máquina, para a gente sentir se tem a demanda de maior volume. Então ela tem atendido esse volume limitado, né? Uma extração média aí de 1,5 litro por vez a cada hora, mais ou menos. Então atende uma necessidade primária. Para você que tem um escritório ou um consultório, ou mesmo mora numa casa com muitas pessoas e quer tomar café à vontade, uma ótima opção para você ter em casa essa máquina aqui. Ou para você que não deixa o litrão de lado. Parte de higienização, gente, é muito simples, óbvio, é só tirar a base ali do porta-filtro e jogar no lixo. Se for o papel, joga no lixo o papel e passa uma água corrente só para tirar resíduos de café. O que dá mais trabalho aqui, na minha opinião, eu deixaria de usar é o filtro de nylon. Então, para mim, é uma peça que vem na máquina que não tem utilidade, porque vocês viram aqui no nosso teste, não fica tão agradável o café assim, pelo menos não o café especial. Pode ser que com um café ruim aí ele fica um pouco pior, né? Mas aqui eu não vi muito sentido. O filtro de papel já teve um resultado melhor. E aí, em relação à gambiarra aqui do V60, a outra dica é, aqui eu usei um V60 de inox. Mas o que você vai precisar é um equipamento que não tenha as laterais, a alça, o V60 de vidro, o Mugen, outro método que encaixa ali certinho para que você consiga fazer essa pequena adaptação aí e ter um café super diferente feito de forma automática. Aí é só entender um pouco mais sobre as moagens para que você possa ter um bom resultado. Se fosse para mim melhorar alguma coisa nessa máquina, vendo que ela já me permite várias adaptações, eu melhoraria principalmente o circuito de água, pois eu vi que é um circuito de muito plástico. Apesar desse plástico ser livre de BPA, de não trazer nenhum tipo de resíduo que vai fazer mal para a sua saúde, ele é muito frágil e eu sinto sim que num superaquecimento todos esses plásticos podem trazer um cheirinho que vai aferir direto no sabor. Talvez seria esse um dos ajustes, pois as configurações aqui fazem sentido também. E a outra coisa que eu mudaria seria o sistema de chuveiro, mais pensado como barista na forma de jogar água. Mas eu vou te falar, gente, adaptando aqui tudo que a gente fez e pensando no que a máquina entrega,
vocês vão conseguir resultados excepcionais. Bom, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo aí de automação. Já vou deixar programado aqui para toda quinta-feira sair um café aqui nesse canal, 5h30 da tarde. Então se inscreve no canal, manda esse vídeo para um amigo que é fascinado por café.